Fala, galera. Fala, pessoal. Desculpa a demora, eu tava com problemas técnicos aqui na internet. As pessoas entrando aí. E aí, amores, já entraram? Vão entrando aí, botando os nomes, hein? Vou compartilhar aqui. Na verdade, aquele resumo que nós estávamos vendo, se não me engano, na última aula, aquele resumão que eu fiz das escolas literárias. Eu vou tentar botar esse slide bonitinho e fazer tipo, uma apostila para vocês desse resumo que eu estou montando. Agora não lembro onde eu parei com vocês. Acho que nós tínhamos visto as escolas, né? O barroco, o quintismo, né? Vimos também o arcadismo, depois vimos o romantismo, né? As escolas que vocês realmente já tinham visto. Deixa eu só compartilhar aqui a tela, só para trazer. Acho que eu parei com vocês no arcadismo, não lembro se foi arcadismo, se foi romantismo. No senhor parou no romantismo. Ah, show de bola. Mas eu falei dele todinho com vocês, neguinha, você lembra? Obrigado por me lembrar. Ficou faltando só. Falei dele com vocês e ficou faltando realismo, naturalismo para dar. Foi o que eu fechei. Show? Eu vou retomar aqui o romantismo, aí depois eu falo com vocês do realismo e naturalismo. Eu vou montar bonitinho um slide. Deixa eu só abrir para a gente aqui, para nós vermos. Então, parei nesse resumão aí, né, do romantismo, né? Depois eu falo com vocês do realismo. Eu não posso avançar muito com vocês, vocês vão ver as outras escolas no próximo ano, no terceiro ano. Aí, de repente, eu avanço mais um pouquinho com vocês. Acho que eu posso avançar sim. Então, o romantismo, né? Isso, o romantismo no Brasil inicia-se. Professor? Oi, meu Ah, neguinho. pronto, agora carregou. Show, tava carregando ainda, né? Aqui tá carregando. Show. Então, né, no Brasil, o romantismo inicia-se no ano de 1836, isso no Brasil, show de bola. Até porque em 1822 o Brasil tornou-se independente político de Portugal. Isso é importante porque quando nós chegarmos ao modernismo, você vai ver que o movimento moderno, né, vai se fazer, né, em cima dos preceitos românticos, já que ele quer voltar aquele espírito nacionalista, né, aquele amor à pátria que se perdeu. Então, os artistas se reúnem, né, justamente, né, 100 anos depois, em 1922, né, lá em São Paulo, no Teatro, né, Municipal, certo? Para tentar voltar, né, cara, esse espírito nacionalista, né? E vocês vão ver que muitas paródias, né, muitas intertextualidades são feitas, né, com contextos, né, do romantismo, uma vez que o modernismo vai surgir com preceitos românticos. Então é importante que nós vocês deem ênfase, né, ao romantismo, porque lá, quando nós chegarmos ao modernismo e até muitas coisas pós-modernas, estão voltadas aos preceitos românticos, perfeito? Então, o Brasil ele vai romper com Portugal, politicamente falando, em 1822, né, à toa que o modernismo vai surgir, né, 100 anos depois, comemora 100 anos, né, do Brasil tornar-se independente de Portugal. Então, em 1922, inicia aqui, né, a Semana de Arte Moderna, né, em São Paulo, certo? Ó, Teatro Municipal. Show? Acho que agora não me lembro a data realmente. Acho que é 22 de alguma coisa de 1922, em São Paulo. Show? Tendo como marco inicial, então, o marco inicial do romantismo no século XIX, né? Em 1836, foi a obra, né? A publicação da obra lá na Europa,
né, da obra Suspiros Poéticos e Saudade, de Gonçalves de Magalhães. Só serviu para isso. Nosso principal, né, temos alguns representantes da poesia e outros principais da prosa. Então, é aqui no romantismo, né, que vai aparecer de uma forma mais contundente a prosa, não só a poesia. Perfeito? Então, na poesia, então, didaticamente, na poesia, né, dividimos, né, os movimentos em 3 gerações, perfeito? Ó, primeira geração nacionalista ou indianista, uma vez que, né, que os autores vão colocar em evidência, né, cara, a nossa pátria, né, eu vou romper com Portugal, né, então quero deixar de fora elementos portugueses, eu quero valorizar o que é nosso. A intenção né, dos poetas românticos é o quê? É valorizar, né, elementos nacionais, né? À toa que, né, a primeira geração que vai iniciar, né, com o romantismo, né, na poesia vai surgir com poemas, né, voltados ao nacionalismo, né? Vou exaltar o que é meu, a pátria, né? Vou exaltar a minha flora, a minha fauna, né? Tudo isso é colocado em evidência. Perfeito? A segunda geração, conhecida como mal do século, né, ultra-romântica, uma vez que essa parte do pessimismo, né, o egocentrismo, né, vão ser colocados em evidência na segunda geração do romantismo. E a terceira, né, geração, né, do romantismo é conhecida como condoeira, né, condoeira ou social. Já vai abrir um pouquinho espaço, né, para a chegada da próxima escola literária, que é o realismo. Perfeito? Então, né, a proposta, né, da terceira geração do romantismo é trazer uma poesia mais social, né? Não é à toa que é condoeira, o condoeirismo. Por quê? O pássaro, né, a ave condor, ela tinha, né, esse ideal de propagar, de levar mensagem de um lugar para outro. Perfeito? Então, por isso que é uma poesia condoeirista, né? Assim, chamada por muitas, né? Porque nosso Castro Alves, ele tinha essa noção, né, de, através da poesia, fazer uma crítica social. Né? A principal crítica feita por ele era, né, a crítica contra, né, a escravidão, criticava a escravidão, né, dos negros trazidos da África para o Brasil para serem escravizados. Né? Sua poesia era totalmente abolicionista, ele era a favor da abolição da escravatura. Perfeito? Né? À toa que ele ficou conhecido, Castro Alves, como, né, o poeta dos escravos. Show, amores? Então, além dessa obra, a revista Niterói, publicada nesse mesmo ano em Paris, né, certo? Também foi precursora do movimento romântico no Brasil. Esse período é caracterizado, né, por manifestações culturais, artísticas e literárias iniciadas na Europa, tá, no século XVIII, certo? Show de bola? De modo geral, o romantismo é caracterizado pela subjetividade, né, pela emoção, né, pelo sentimentalismo. Na verdade, o marco, né, a principal característica vai marcar o romantismo é o sentimentalismo, não tem como ser outro. E pelo lirismo, né, a grosso modo, tudo isso é a mesma coisa. Ou seja, os escritores românticos escreviam de modo mais emotivo e sentimental, explorando as emoções, né, e o drama humano, coisa que vai se perdendo, né, o realismo. Né? O realismo vai trazer uma linguagem mais objetiva, né, menos sentimental, muito mais racional. Então, assim, vai sempre haver uma mudança, né, de uma escola para outra. Repare que o arcadismo, né, falado por nós na última aula, ele vai, né, também preparar as coisas, vai começar a trazer algumas características que vão, né, abrir espaço para o romantismo. Né? Já se pensa, né, aqueles ideais, né, da Europa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, já começam a ser apontados no arcadismo, já tem uma busca ali, né, pela independência, né, política do Brasil e Portugal, né, e assim vai abrindo espaço, né, o romantismo vai surgir, né, com o Brasil totalmente independente de Portugal. Show? Vamos que vamos. Primeira fase dá destaque ao nacionalismo, perfeito, e ao índio, né, o nosso símbolo brasileiro. A segunda fase explora o drama humano, né, investigando, né, o próprio eu. É uma fase mais dramática, depressiva, certo? Uma frase que vai realmente mostrar, né, vai trazer o escapismo para nós. O poeta só vai para ele, né, somente a morte o fará escapar, né, daquela angústia, daquele sofrimento, né, por não ter muitas vezes a mulher idealizada, né, assim por diante. Show? E a terceira fase, né, explora a temática social, né, à toa que é social ou condoeira, certo? Show? Então aqui, ó, características principais, amores, ó, as principais características da literatura romântica no Brasil são rompimento, né, com a tradição clássica. Eu vou romper com o academicismo, com aquela coisa mais clássica do barroco, aquela literatura cheia de versões sintáticas, figuras de linguagem, né, os versos muito, como é que se diz, muito presos, não livres, né? Certo? Muito mais ornamentado, minha poesia. Show, vou romper com a tradição clássica, né? Vocês vão reparar que o modernismo, né, já no século XX, vai trazer também esse rompimento. Vocês vão ver que muitas poesias, né, pré-modernas ou modernas já vão trazer já uma crítica, né, à literatura formal, aquela tradição literária formal. Show?
amor platônico, né? Idealismo, né? A mulher idealizada, né? A idealização do amor da mulher, o amor platônico, perfeito, ó. Subjetivismo, né? E egocentrismo, né? Uma literatura muito mais subjetiva. Vocês vão ver que logo depois, né? Quando chega para nós aí o realismo, né? O naturalismo vai ter uma literatura muito mais objetiva, né? Muito mais racional e pouco sentimental. Show de bola. Vou colocar aquilo aí de forma real, certo? Ó, uma literatura egocêntrica. Vocês vão ver que na segunda geração da poesia romântica, né? Os autores vão se colocar, né, em evidência, somente para eles, né? O que importa para tudo, né? São eles, e vão se colocar em evidência. Repare que, né, uma comparação que eu faço meio porca, né, cara? Assim, eu nem sei se é legal falar isso com vocês. Eu acho, Fabiano, minha opinião. Eu sei que a depressão é uma doença que tem que ser muito tratada, né? Que muitos sofrem, muitos sofrem, famosos sofrem, né? E tem que ser tratado e levado muito a sério. Não é mimimi, mimimi da geração, não. É uma doença que tem que ser tratada muito séria realmente. Muitas pessoas famosas sofrem, né? Pessoas que têm condições, para você ver que nada se pauta em dinheiro, pessoas que têm condição financeira boa, né? E sofrem por depressão. Mas, assim, eu acho que quando uma pessoa, né, ela acaba tirando a sua vida, né, buscando o escapismo, somente a morte vai tirar daquela angústia, né? Eu acho que ela é um pouco egoísta, já que ela não pensa, né, muito nas pessoas que estão à sua volta, né? As pessoas vão ficar sem elas, né? As pessoas vão sofrer pela sua ausência. Então, assim, a tentativa realmente é de buscar uma solução, de buscar, como é que se diz? Buscar um recurso, né? Um tratamento para que você não chegue né, a tamanha, ao último recurso, né? Que seria tirar a sua própria vida. Perfeito? Então, acho que assim, você está sendo um pouco egocêntrico, realmente, meio egoísta, né? Uma vez que você. Aquele pai que está com problema na empresa, que perdeu todo o dinheiro, que vai levar, né, a uma angústia, né? O cara se suicidar, né? Sem pensar no que ele vai deixar aí. Né? E a sua morte não levou a nada, já que ele vai deixar a família aí, né, que era dependente dele. Então, assim, algumas coisas eu acho que a pessoa, quando vai pensar nisso, ela tem que pensar nas pessoas que realmente o amam, né? Que os ama, entendeu? Para não levar isso aí. Tá? Isso aqui é só uma comparação bem boba, pessoal, bem rápida. Eu espero que eu não tenha falado nenhuma besteira com você. Tem um pouquinho, eu piso um pouquinho em ovos para falar sobre isso, porque eu, né, realmente eu sei que é algo muito sério, mas também a pessoa tem que, né, pensar nas outras, né? Para que ela busque tratamento, para que ela não vá nem pensar, chegue nem a pensar em algo tão drástico, tão drástico, né? Quanto a tirar a sua própria vida. Perfeito, amores? Então, o indianismo, né? O tema do índio, né? O índio é colocado como nosso grande cavaleiro medieval. Show? Nacionalismo e ufanismo, né? Então, vou valorizar elementos nacionais. Perfeito? A nossa flora, a nossa fauna, elas são colocadas em evidência, né? Vocês vão ver que parte, né, da poesia, né? Canção do Exílio do Gonçalves Dias, parte dali foi retirada e colocada e foi incorporada no Nacional Brasileiro, até porque por ser um texto nacional. Show? Então, culto à natureza, né? Sentimentalismo exacerbado, você vai ver que, de forma geral, não só aquela coisa por não ter a mulher amada, aquela coisa, né? Também o sentimentalismo, né, nacional, o nacionalismo é colocado de forma exacerbada pelo poeta. Ele está em Portugal, vocês vão ver que Canção do Exílio, né? Gonçalves Dias está em Portugal exilado e vai retratar o Brasil, né, cara, comparando com Portugal, né? O Brasil tornou-se independente, então, assim, nada melhor que fazer uma literatura lusofóbica, né? O que é lusofóbica? Lusofobia, pavor a Portugal, né? Eu vou valorizar o que é meu e não o que é do Portugal. Tranquila? Me tornei independente de Portugal, tornei-me, né, independente de Portugal, vou valorizar alimentos nacionais. Vocês vão ver isso aqui presente, né? A primeira geração, né, da poesia do Gonçalves Dias, né? A primeira geração do romantismo, perfeito? Ó, maior liberdade formal. Vocês vão ver que a poesia não é aquela coisa mais formal, é uma poesia mais acessível à população, ao povo de forma geral. Eu vou romper com aquela coisa formal, né? Rebuscada, inversões sintáticas, figuras de linguagem que aparecia para nós no Barroco. Show? A religiosidade aparece também aqui para nós, né? E evasão e escapismo. Somente a morte vai me tirar daquela angústia, né? Por não ter tudo aquilo que eu sonho ter. Certo? Ó. Então, o poeta vai através da evasão do escapismo, né? Para ele, é a única maneira de escapar, né, daquele problema que tanto o aflige. Perfeito? Então, gerações românticas. Primeira geração, indianismo, né? Nacionalista ou indianista. No século XX, perdão. No século XIX, né, o Brasil finalmente deixou de ser colônia de Portugal e conquistou a sua independência. Sendo assim, surgiu o desejo de fazer, né, com que a nossa produção literária ficasse de fato mais brasileira, né, afastando-se da literatura europeia, ganhando características, né, mais próprias, ou seja, né, ficando mais nacional. Afinal, o Brasil, né, agora é independente, né, e precisa de uma literatura própria, precisa construir a sua cultura.
Perfeito? Ó, não é à toa que lá no modernismo, né, os poetas, né, na verdade, os intelectuais, de forma geral, vão se unir, né, sejam eles literários, né, artistas, né, cantores, né, vão se unir, né, para tentar voltar com isso. Uma literatura, né, construiu uma cultura totalmente nacional. Show? Então surgiu então a primeira fase do romantismo, que era o indianismo, né, primeira geração, que tinha como característica valorizar e exaltar tudo que o Brasil tinha de bom. Então, exalta o índio, né? Daí vem o nome, né, de indianismo, a natureza, a liberdade, né? Isso além da presença do forte espírito patriótico, né? Nacionalismo ufanista. Destacam-se nesse período, né, Gonçalves Dias, que escreveu Canção do Exílio, né, Juca Pirama, né, os Timbiras, repare que são poemas, né, voltados a exaltar o índio, né, colocar o índio como nosso grande cavaleiro medieval, né, à toa que muitas, né, você repare que essa liberdade formal da poesia romântica parece que é uma literatura, uma poesia mais meio que cantada, né, à toa que trechos, né, das nossas poesias da primeira geração foram retiradas, né, incorporadas ou em cânticos militares, né, já que o índio era colocado como nosso guerreiro, né? Muitas partes, trechos da poesia do Gonçalves Dias foram retiradas e colocadas hoje, usadas por nós em cânticos militares. Show de bola? Então, quem vai servir o quartel aí, né? Ou quem passar num concurso, né, na área militar, vai com certeza deparar, né, com muitos cânticos que foram retirados, né, da poesia indianista de Gonçalves Dias. Né? À toa também que vocês vão ver trechos, né, que aparecem na poesia, né, nacionalista que foram retirados, né, incorporado, né, no nosso grande hino nacional. Show? Então, a canção de Ednilson, a minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. É em cismar, sozinha à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Então aqui, ó, repare que minha terra, né, é o Brasil. Ele está em Portugal exilado, por isso canção de exílio, certo? Ó, tem palmeiras, né? Palmeiras são árvores, né? Nacionais, certo? Onde canto sabiá. Sabiá é um pássaro também nacional. As aves que aqui gorjeiam, aqui é Portugal, né? Então, lusofobia, está em Portugal exilado, né? Então, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Lá é onde? Lá é o Brasil. Show? Nosso céu tem mais estrelas, né? Isso, Brasil. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vidas. Nossa vida mais amor. Então, esse texto aqui, ó, repare que ele foi pego daqui, retirado e colocado, incorporado no nosso hino nacional. Show? Porque, né, a poesia nacionalista, né? Eu vou colocar em evidência, né? O que é nosso, vou exaltar a nossa pátria. Perfeito? Esse poema foi escrito, né, quando o poeta estava em Portugal, portanto, o poema, né, retrata a saudade do Brasil, exaltando suas características, né, palmeiras, sabiá, várzeas, flores, bosques, etc. Na prosa, né, quem se destacou foi José de Alencar, que era um romancista, né, completo, escreveu romances históricos, né, indianistas também, urbanos, né, e regionalistas, né, é o autor de Iracema, né, grande obra do período, né, que marca aí o primeiro período romântico. Perfeito? Ó. Show? Também, né, podemos destacar Joaquim Manuel de Macedo, autor de A Moreninha, Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias, né, de um Sargento de Milícia. Perfeito? Ó. São os caras que se destacam na prosa também, né? Fizeram romances, né? Show de bola para nós. Então, segunda geração, né, ultra-romantismo, né, ultra-romântica ou, né, mal do século. Por que mal do século? Foi o mal do século, né? Foram os caras que traziam, né, pessimismo, né? Realmente aquela coisa mais dramática, aquela coisa muito mais, né, depressiva. Show? É a segunda fase do romantismo e é caracterizado, né, pela influência do poeta britânico, né, George Byron, né? Era uma poesia mais baroniana, né, assim chamada por nós. Baroniana por quê? Né? Porque tinha influência, né, do poeta britânico George Byron, que aborda temas, né, depressivos e pessimistas, como a morte, né, a dor, o amor não correspondido, né, o tédio, a tristeza profunda, né, o individualismo, né, egocêntrico, né, o saudosismo, né, o excesso de sentimentalismo, entre outros. Por isso, essa geração de poetas é conhecida como mal do século. No Brasil, os principais autores foram Álvares de Azevedo, né, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela. Show? Os poetas eram ultra românticos, né? Ou seja, né, eles eram, né, ultra sentimentais, né? Ultra emotivos, ultra subjetivos. Né? Isso significa que eles eram bem emotivos e sentimentais. Veja agora, né, um trecho do texto, né, ultra romântico, né? É o Cântico de Calvário, do Calvário, né, Fagundes Varela. Mas não, tu dorme no infinito seio do Criador dos seres. Tu me falas na voz dos ventos, no chorar das aves, talvez das ondas, né, no suspiro flébil. Tu me contemplas lá do céu, quem sabe, né? No vulto solitário de uma estrela. Tá vendo aqui? Ele fala da sua morte, né? Quem sabe tu me contemplas lá do céu. Quem sabe, né? No vulto solitário de uma estrela. Tá vendo aqui? Ó, tá retratando, né?
Quem sabe se a mulher, né, vai valorizá-lo, né, se ele morrer. Vendo aqui, ó. E são teus raios que meu astro aquecem. Pois bem, mostra-me as voltas do caminho. Brilha, né, e fulgura, né, no azulado manto, né, mas não te arrojes, né, lágrimas da noite. Nas ondas nebulosas do ocidente, brilha e fulgura, né, quando a morte fria sobre mim sacudir, né, o pó das asas. Escada de Jacó serão teus raios, por onde, né, assim subirá minha alma. Então aqui ele vai, né, retratar realmente a sua morte. Repare que ele vai, né, através do escapismo, né, mostrar para a mulher e de repente talvez, né, com a sua morte ela vai valorizá-los, né? Vai passar a valorizá-los aqui em vida. Ele não tinha aquele amor naquela mulher que era por ele idealizada. Perfeito? Então, observe, né, como essa poesia está carregada de emoções e sentimentos. Ele vai, né, apontar que somente através da morte, né, do escapismo, ele vai se livrar daquela angústia por não ter a mulher amada. De repente, talvez, né, com a morte, né, a mulher passará a olhar, né, passará a contemplá-lo, né, lá do céu. Perfeito? Uma poesia totalmente sentimental, totalmente, né, egocêntrica. Perfeito? Terceira geração aqui, ó, que é o condoerismo, né? Social condoeira, né? Uma vez que o pássaro condor é responsável por levar mensagem, né? Críticas, né? De um lugar para o outro. Então, a terceira geração era condoeira por isso, né? Porque a sua poesia, as suas obras eram voltadas realmente, né? A criticar, né? Criticar a sociedade da época baiana, não é isso? Ó. Show? Então, aqui, o conderismo foi a terceira fase do romantismo e tinha como característica, né, a questão social, abolicionismo, né, da escravidão, né, liberdade, né, republicanismo, perfeito? Ó. O abolicionismo foi o tema de destaque nesse período, sendo, né, bem explorado, né, por Castro Alves, conhecido como poeta dos escravos, que escreveu Navio Negreiro, né, e Espumas Flutuantes. Né? Foram duas grandes obras escritas por eles. Né? O tema de destaque era, na verdade, a liberdade, né, a abolição da escravatura. Show? Condorismo, ó, vem de condor, né? Uma ave que tem uma visão ampla, né? Portanto, os escritores do período também agiam como condores, né? Pois tinham uma visão ampla e conseguiam enxergar a realidade social e seus problemas. Perfeito? Ó, não é à toa que eram condoeiros. Show? Outra característica é que o amor, né, é realizado. O homem não fica, né, mais idealizando, né, sua musa, né? Vendo aqui, ó, vou abrir espaço realmente para outra geração que vai vir, né, para outra escola que vai vir, que vai ser o realismo. Show de bola? Então, assim, ó, repare que, né, o amor não é mais, né, já é realizado, já é um amor mais carnal, não é mais aquele amor idealizado, o homem não fica mais, né, idealizando sua musa inatingível, como ocorria antes, né? Não ocorre mais o amor platônico, dessa vez a mulher é algo, né, muito mais real, e a poesia é muito mais erótica, né? Muito mais erotizada, né? Os seios colocados em evidência, aquela poesia mais erótica, mais erotizada. Show? A mulher deixou de ser colocada, né? Idealizada, tranquila, aquela mulher dos sonhos que eu não posso tê-la. Perfeito? Então, essa fase já começa a apresentar alguns elementos, né, da transição para os próximos períodos na literatura brasileira, o realismo e o naturalismo. Aquilo que eu falei, né? Vai se terminar uma literatura, uma escola, e ela vai trazer, vai apontar para nós resquícios, né, da próxima geração que vai vir, da próxima escola que vai vir. Tranquilo? Deixa eu trazer aqui para nós vermos aqui, ó. Um realismo, naturalismo aqui rapidinho. Um resumo que eu fiz. Depois eu vou trazer isso aqui bonitinho em slide e um resumo muito mais bem elaborado. Isso aqui é bem rápido, foi bem rápido que eu pontei aqui. Rapidinho, galera. Compartilhar aqui a tela com vocês rapidinho. Amores, olha só, de novo, sendo chato, não se esqueçam de fazer o simulado. Alguns aqui estavam com problema para fazer ontem. Show? Caso persista o problema, ou vocês falem comigo aqui, ou liguem para o colégio para falar com o Armando. Alguns não estavam conseguindo fazer, não sei se foi daqui do terceiro ano, estavam com problema em relação a fazer o simulado, não estava apontando lá o simulado deste bimestre. Então, caso vocês tenham um problema, falem comigo aqui, ou então liguem para o colégio para falar com o Armando na parte da tarde, mas não deixe para o final. Então, façam logo hoje o simulado de vocês, tá? Só para trazer aqui rapidinho.
compartilhar aqui já, meu amor, rapidinho. A minha tela apareceu para vocês. Apareceu a tela compartilhada aí para vocês ou não? Ainda tá carregando. Tá carregando ainda? A minha não apareceu, não. Show. No professor, Oi, neguinho. não, esse não colocou. Acho que o senhor não colocou aí, né? Que só tá aparecendo o nome aqui do senhor, aqui na Não, tela. beleza, vou compartilhar agora. Só achar aqui. Obrigado, Preto. Não tô achando, não. Deixa eu ver aqui. Já tô aqui ainda, amor, rapidinho. Tá travando aqui, mas vou compartilhar já. Já tô aqui, não fui embora, não. Não, esse aqui eu vou compartilhar, eu não tô achando o resumo que eu fiz. Vou achar aqui, tem muita coisa no computador. Isso aqui é até o slide que nós já tínhamos visto. Vou compartilhar aqui o slide só para nós vermos aqui, mas já tínhamos visto isso aqui já. Isso aqui vocês já viram comigo. Isso aqui já tinha visto já comigo já. Machado de Assis, nosso principal representante no Brasil, né?